Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Teoria dos Seguros ou Teoria do Risco, como vocês preferirem. Dando continuidade hoje às nossas videoaulas, faremos uma pequena revisão sobre distribuições de probabilidade, olhando as distribuições de frequência e de severidade, ou seja, vamos discutir distribuições contínuas e discretas que se aplicam ao nosso caso de modelo de risco coletivo e, evidentemente, as distribuições de severidade também podem ser utilizadas no modelo de risco individual, tá? E aí, antes da gente começar a falar das distribuições em si, que a nossa aula vai ser falando sobre 3 distribuições discretas e 3 contínuas, eu quero fazer uma pequena revisão dos tópicos de probabilidade que levam ao conhecimento de variável aleatória. Tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que para a gente falar em probabilidade, a gente tem que estar falando do experimento aleatório, e lembre-se que isso é uma característica também dos seguros. Nós sempre estamos falando de eventos aleatórios, os sinistros são aleatórios. O que quer dizer uma coisa aleatória? É uma coisa que é randômica, ou seja, eu não sei quando vai acontecer, quando acontece o seu valor, mas eu consigo determinar nesse experimento, certo? O meu espaço amostral. O que é o espaço amostral? Certo? Dado por esse ômega aqui maiúsculo. Ora, o espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados daquele experimento aleatório. Então, se eu estou falando de jogar um dado, os valores são de 1 a 6. Tirar uma carta do baralho pode ser de 4 naipes diferentes ou de 13 valores diferentes, indo de ás a rei, certo? E dentro desse experimento aleatório, a gente sempre vai falar de eventos. O que são esses eventos? São denotados por letras maiúsculas, evento A, B e C. São nada mais, nada menos que subconjuntos do meu espaço amostral, ou seja, um conjunto com valores menores. Então, se eu estou falando de jogar um dado, um exemplo de evento seria sair um número par na rolagem daquele dado. Quais são os elementos desse subconjunto? 2, 4 e 6. E por que isso é importante? Porque é para esses eventos que nós vamos poder calcular a nossa probabilidade, ou seja, qual a probabilidade de ao jogar um dado, é o meu experimento, ocorrer o evento A. E sobre essa probabilidade nós sabemos algumas coisas, não é mesmo? Nós sabemos, por exemplo, que a probabilidade ela é sempre o número maior ou igual a 0, que a probabilidade do espaço amostral em si ela é sempre igual a 1, ou seja, quando eu tenho um experimento aleatório, algum dos valores do espaço amostral irá ser observado com toda certeza. E a gente sabe também que a probabilidade da união de 2 eventos distintos vai ser igual a quem? É a soma da probabilidade de A mais a probabilidade de B, prob A mais prob B, menos a probabilidade da interseção, pois eu já estaria contando, se eu não tirasse a probabilidade da interseção, 2 vezes, né? Porque A inter B está presente tanto em A como B. Esses 3 pontinhos aqui, essas 3 propriedades, na verdade, são os axiomas de Kolmogorov, certo? Sobre probabilidade. Por que eu estou relembrando esses conceitos de probabilidade? Porque para a gente chegar em distribuição de probabilidade, antes a gente tem que passar pelo conceito de variável aleatória, que é muito comum a gente acabar esquecendo o que é uma variável aleatória. Mas o que é uma variável aleatória? Ela é nada mais do que uma função que joga os valores do meu espaço amostral nos meus números reais. Aí você vai dizer, como assim? Para quem não lembra isso. Bem, aqui no caso do dado é simples, não é? Nosso espaço amostral são que valores? Vai de 1 até o 6. Já são números, então eu não preciso pensar muito nisso de uma função que joga valores do espaço amostral no meu conjunto de números reais. Mas se eu estivesse falando de jogar 2 moedas, certo? Então, quem é meu espaço amostral? Olha, eu tenho 4 possibilidades. Cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Isso não são números, isso são letras
que representam um acontecimento. Eu poderia ter, sair o nome de João, Maria, de um sorteio, qualquer coisa desse tipo, que não são diretamente números. Então aí faz mais sentido essa transformação, tá? Então, na verdade, a variável aleatória é quando a gente considera, por exemplo, y agora uma variável aleatória, que é essa transformação aqui, daqui para cá, número de caras a jogar a moeda duas vezes. Então, se eu estou jogando a moeda duas vezes, quais são as possibilidades? Ora, eu posso ter duas caras, eu posso ter uma cara ou nenhuma cara. E aí, como é que eu sei a probabilidade? Eu volto aqui para o meu espaço amostral e eu sei a probabilidade de cada evento desse é 1/4, se a minha moeda é não viesada. E eu sei que, então, a probabilidade de duas caras é 1/4, de sair uma cara ou é esse ou é esse, então é 1/4 mais 1/4, que é o meio, e de sair nenhuma cara, ou seja, duas coroas, é de 1/4 também, tá? Então, variável aleatória é essa ideia dessa transformação, de pegar um experimento aleatório que vai ter o seu espaço amostral, vai ter a sua função de probabilidade, vai ter os seus eventos, e transformar nessa ideia de um conjunto de valores reais com probabilidades associadas. Probabilidade de y ser igual a 2 é igual a 1/4, por exemplo. Então, isso daqui, y, é nossa variável aleatória. E esse daqui, que é a letra minúscula, a variável aleatória é sempre uma letra maiúscula, são os valores que a variável aleatória pode assumir. Da mesma forma que lá eu tinha espaço amostral, tá? Então, a gente normalmente esquece essa parte de experimento aleatório e vai direto para a variável aleatória. Na verdade, muitas vezes a gente pula direto, certo? E vai direto para a distribuição de probabilidade. O que é essa distribuição de probabilidade? É quando a gente começa a falar, então, de coisas como distribuição normal, distribuição binomial, distribuição geométrica. A gente esquece até essa questão da variável aleatória às vezes e parte direto para a operacionalização matemática de definir como é que eu obtenho esses valores de probabilidade aqui. Se vocês estiverem com a memória fresca, vocês vão saber lá que a probabilidade de y ser igual a yzinho, se y é uma binomial, vai ser igual a quem? É a combinação de n, onde é o número de tentativas, não é isso? Yzinho, P é a probabilidade de sucesso elevado a yzinho, 1 menos P elevado a n menos yzinho, não é isso? A definição lá, eu tenho y sucessos, então eu calculo essa probabilidade y vezes, e se eu tenho n tentativas, logo, se eu tenho y sucesso, o restante das tentativas, que é n menos y, são os fracassos, e essa combinação aqui é porque a ordem de sucessos e fracassos não me interessa. Então, veja, a gente esqueceu, às vezes, o que é que eu estou fazendo. Eu estou falando em probabilidade de sucesso e número de tentativas. Aqui, quando eu olho, eu tenho duas tentativas, que eu estou jogando uma moeda duas vezes, e estou fazendo o quê? Vendo que a probabilidade de sucesso, que é sair cara, o que me interessa, é meio. A gente pula tudo isso muitas vezes na correria do dia a dia para resolver questões e parte direto para distribuição de probabilidade, tá? Mas é importante saber que isso é um processo que saiu daqui de cima, veio para cá, variável aleatória, e depois esse processo desembocou aqui na nossa distribuição de probabilidade, tá? Essas distribuições de probabilidade são extremamente úteis porque tem muitos experimentos aleatórios, ou seja, que geram variáveis aleatórias com características similares, tá? Qual é a característica de uma distribuição binomial? Vocês devem se lembrar. Eu tenho um conjunto de tentativas, que é esse n, que são independentes, ou seja, sucesso ou fracasso na primeira não implica diferença na probabilidade de sucesso ou fracasso na segunda, e a probabilidade de sucesso permanece a mesma conforme eu vou repetindo minhas tentativas. Jogar uma moeda, saiu cara ou coroa na primeira vez, não muda a probabilidade de sair cara ou coroa na segunda,
E a probabilidade de sair cara ou coroa, se eu estou sempre usando a mesma moeda, é sempre a mesma, tá? Então, por isso que essas distribuições de probabilidade são importantes, tá? Lembrando que a binomial é uma generalização de uma outra distribuição de probabilidade chamada de Bernoulli. Qual é a ideia da Bernoulli? É a mesma da binomial, só que agora, em vez de ter N tentativas, eu só tenho um experimento onde eu tenho sucesso ou fracasso, tá? E uma coisa importante, tá, da gente falar, que às vezes não é falado muito, e eu vou falar um pouquinho quando chegar mais à frente nos exemplos, é um negócio chamado de parametrização, tá bem? Por que parametrização é uma questão importante? Porque parametrização é a forma com que eu escrevo os parâmetros e a função de probabilidade ou função densidade de probabilidade, no caso de uma contínua, né? Isso é uma função de probabilidade. Se eu tenho uma distribuição contínua como a normal, eu vou ter uma FDP, né? Densidade de probabilidade em vez da função de probabilidade. E a parametrização, ou seja, como eu decido meus parâmetros, eu faço escrevo essa função de densidade de probabilidade, vai interferir nos meus cálculos, tá? Um exemplo, no caso das contínuas, é a distribuição exponencial, certo? A exponencial, a densidade dela pode ser escrita de duas maneiras, certo? Tem gente que vai escrever a densidade da exponencial assim, lambda é elevado a menos lambda x, onde esse é, lembrando, é o número de Euler, e tem gente que vai escrever a densidade da exponencial assim, e sobre lambda elevado, né, o e elevado a menos x sobre lambda, isso, tá? E por que o pessoal faz isso? Bem, isso vai dar preferência de cada um, normalmente pode ter um motivo ou outro, mas qual é a diferença de usar essa ou essa? Vocês sabem lá que quando eu calculo a esperança de uma distribuição exponencial, qual é a esperança? Se o meu parâmetro é lambda, a gente sabe que de cara é 1 sobre lambda. Mas vejam que aqui eu não estou usando embaixo 1 sobre lambda, eu estou usando 1 sobre lambda. Logo, quem seria a esperança de x nesse caso? Seria o próprio lambda, tá? Então, a forma como eu estou representando meus parâmetros, isso vai influenciar no comportamento da distribuição, tá? E isso não atinge só como eu estou escrevendo os parâmetros, eu estou escrevendo ele ou o inverso dele, tá? E a gente vai já explicar o que são esses parâmetros, porque é que muda isso. Mas a grande questão é que isso também pode afetar o domínio da função. Exemplo, a geométrica, tá? A geométrica, ela tem duas parametrizações possíveis. Ela pode tanto representar o número de sucessos até eu obter o meu primeiro fracasso. Veja, então, se eu estou falando de número de sucessos, quais são os possíveis valores que uma variável geométrica pode assumir? 1, 2, 3, 4, até infinito, né? Desculpa. Se é número de sucessos que eu estou falando, eu posso ser que o fracasso aconteça na primeira tentativa, não é? Então, se o fracasso aconteceu na primeira tentativa, eu posso ter 0 sucessos. Só que eu posso ter a representação da geométrica em que eu digo não o número de sucessos, mas o número de tentativas até o primeiro fracasso. Então, vai começar do 1, 2, 3, que eu não posso ter 0 tentativas para ter um fracasso, certo? Então, existem essas duas formas de entender o domínio dos possíveis valores da minha distribuição geométrica, certo? Então, é bem necessário você estar prestando atenção nisso, tá? E para a gente começar finalmente nossas distribuições, esse tipo de parâmetro, muitas vezes eles possuem um determinado nome, tá? Eu vou deixar como revisão para vocês, para não alongar muito, que existem, por exemplo, os parâmetros de locação. Existem os parâmetros de escala, tá? E essa questão do lambda estar aqui em cima ou estar aqui embaixo tem a ver com essa questão, se eu estou falando de parâmetro de locação, parâmetro de escala, se é parâmetro que o pessoal vai chamar de dispersão, não sei o que, enfim. Existe uma nomenclatura para esses tipos de parâmetro que são importantes, tá? E existem lá na teoria da probabilidade famílias dessas distribuições que tem esse tipo de parâmetro que
influenciam em algumas coisas como você vai tratar aqui, por enquanto, e de certa forma não vai ser de tanto interesse nosso aqui, mas é algo lá da probabilidade que seria interessante vocês darem uma revisada, principalmente para quem nunca viu essas definições, para a gente poder estar falando a mesma língua, certo? Mas vamos começar agora a falar das nossas distribuições, que eu espero que vocês já conheçam, mas se conhecerem não tem problema, tá bem? Primeira coisa é a distribuição gama. Vamos começar pelas contínuas. A gama é uma distribuição que tem dois parâmetros, alfa e beta, certo? E ela possui essa seguinte função de densidade, tá? E o que é importante a gente saber sobre a distribuição gama, tá? Tem algumas questões que é importante que nós saibamos. Primeira é essa função gama aqui. Obviamente, para quem não conhece, ela é uma novidade. Então, como é que funciona essa função gama? Ora, ela funciona dessa seguinte forma, tá? Essa integral aqui. Aí você vai dizer, caramba, eu tenho que resolver essa integral? Você tem que resolver, tá? Mas ela tem algumas particularidades que ajudam a gente, que é o seguinte: se o alfa é um inteiro, tá? De preferência um natural para não complicar a vida da gente, a gente consegue resolver. Por quê? Porque gama de alfa é alfa menos 1 que multiplica gama de alfa menos 1. Isso quer dizer o quê? Se a gente for fazendo até chegar para ver quem seria o gama do zero, né? Que de 0 a 0 e tal, fatorial de 0 é 1. A gente vai encontrar que se alfa é inteiro, como eu falei, gama de alfa é igual a alfa menos 1 fatorial, tá? Se a gente for fazendo esse negócio aqui, alfa menos 1, aí depois vai ficar alfa menos 1 vezes alfa menos 2, até chegar no que seria 1 menos 1, que seria 0, e gama de 0 some, né? Viraria 1. Então, assim, no caso discreto de alfa, é fácil. Quando não é, ou a gente chora e sofre, tá? Para resolver integral, dá trabalho, ou, obviamente, a gente vai usar um computador, tá? Eu espero que quando vocês estiverem fazendo isso na mão, como por exemplo numa prova do IBA, você não precise estar usando e calculando a função gama, tá? E veja que interessante, essa é a esperança da gama e essa é a variância. Agora repara, se eu faço o alfa igual a 1, o que é que vai acontecer? Gama de 1 some, certo? Gama de 1 dá 1. Isso daqui vai sumir também, vai ficar o beta. E x elevado a 1 menos 1, que dá 0. Então, x elevado a 0, isso vai dar 1. Vai sobrar quem? Beta é elevado a menos beta x. Isso parece com quem, gente? E repara que vai ficar 1 sobre beta na esperança e 1 sobre beta 2 na variância. Isso é uma propriedade que, na verdade, uma gama com alfa igual a 1 é uma exponencial beta. E mais além, se eu tenho um conjunto identicamente distribuído, independente de distribuições binomiais, se é identicamente distribuídos, todas têm o mesmo parâmetro beta, a soma de exponenciais é uma distribuição gama, onde a quantidade de vezes que eu estou somando vai ser o meu parâmetro alfa, né? Meu primeiro parâmetro da minha distribuição gama aqui. Gama também é um caso específico da gama, vai ser a distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade, tá? Nesse caso específico que é real inteiro positivo. Se eu tenho também gamas somando e são identicamente distribuídas, independentes, logicamente isso também vai ser uma gama n alfa, tá? Que eu somei n vezes. Por quê? É só uma extensão dessa propriedade. Você separaria cada gama dessa em uma exponencial, uma soma de exponenciais, e no final teria uma soma de um bocado exponencial que novamente vira uma gama, tá? E caso você caia nessa continha, a função gama de 1/2 é raiz de π, certo? Essa é a ideia geral da distribuição gama, e lá no livro do Ferreira, uma aplicação
prática dela seria para o valor do sinistro de automóveis. A gente vai ver depois, na próxima mini aula que eu vou fazer entre essa aula e a próxima, tá? Entre a aula 8 e a 9, vou fazer uns gráficos e tal para a gente ver como é o comportamento dessas distribuições. Obviamente, se é de severidade, é uma distribuição positiva, e a distribuição gama normalmente vai ter um desenho mais ou menos assim, tá? Mas vamos para a próxima. A próxima é a distribuição log normal, tá? E a distribuição log normal, você vai achar, parece com a normal. Realmente parece, é só um pouquinho mais complicada que a normal, tá? Muda algumas coisinhas, tem um log de x aqui no numerador da fração, né, que está no número de Euler, e aparece esse x aqui que não tinha lá na normal, tá? Essa é a diferença. A esperança e a variância dela, consequentemente, vai ser um pouquinho mais complicada, tá? E aí aqui está a transformação. Só para a gente entender, que é uma confusão que o pessoal às vezes faz. A distribuição log normal é o logaritmo de uma normal. Não. O logaritmo de uma distribuição log normal, que é esse x aqui que eu estou dizendo que segue uma log normal, esse sim tem uma distribuição normal, tá? Então, é ao contrário do que a gente esperaria pelo nome dela. Obviamente, isso quer dizer que se vocês fizerem a propriedade aí, jogar esse log para o outro lado, então seria E elevado a uma normal, que vai ter essa distribuição log normal. E a aplicação comum também é de automóveis e incêndio, tá? A gente vai ver depois, fazer uma comparação dos gráficos dessas três distribuições, sendo a última a Pareto, tá? Um dos tipos de Pareto, que existem alguns tipos de Pareto, e essa daqui é a Pareto tipo 2, certo? Existem 4 tipos da distribuição Pareto. É uma distribuição relativamente simples também, novamente, sempre com 2 parâmetros. Repara só que os momentos dela nem sempre existem. Para existirem, ele depende do valor desse parâmetro alfa ser maior do que 1 ou de 2 para existir, tanto a esperança como a variância, tá? E uma característica dessa distribuição, a Pareto, né, ou Lomax, é que ela tem uma cauda pesada. E se vocês olharem aqui na descrição, ela diz que a Pareto tipo 2, o caso especial quando μ, tá? Que é um dos parâmetros lá dela, como eu falei, né, de escala, de localização e tal, é 0. Então existe um caso maior dela, tá? Um caso mais abrangente, que é uma distribuição com 3 parâmetros, tá? E uma distribuição com cauda pesada, isso quer dizer que a área da cauda dela é maior do que outras distribuições assimétricas à direita, tá? Então, se a gente estivesse falando, por exemplo, se isso fosse uma Pareto, a gama, por exemplo, seria uma distribuição que tem uma cauda mais leve, digamos, assim, tá? Então, teriam menos sinistros de alto valor. Então, se ela tem cauda pesada, a gente consegue usar para sinistros que tenham valores maiores que possam acontecer frequentemente, tá? Um incêndio vultuoso quer dizer um incêndio que se alastrou e tomou proporções muito grandes e causou uma destruição alta. Isso é algo comum, incêndio, né? Que é algo normalmente que, se você não controla no início, é difícil de controlar, tá? Resseguro, que a gente vai falar mais à frente, mas o resseguro de catástrofe também teria uma grande perda. E agora entrando nas nossas distribuições discretas, tá? Falando então da frequência, ou seja, da quantidade de sinistros. Antes a gente estava falando somente dos valores daqueles sinistros. E aí a gente vai falar primeiro da distribuição de Poisson, tá? Qual é a característica da distribuição de Poisson, tá? Ela tem um parâmetro só, que é o parâmetro lambda. Essa é a função de probabilidade dela, não temos mais uma densidade, né? Não precisamos mais integrar para achar valores de probabilidade, basta fazer a continha que substitui n e achar, tá? E na Poisson, você tem que a média e a variância são iguais ao parâmetro lambda, tá? E aí algumas observações. Como se supõe um processo de Poisson, ou seja, o processo pelo qual a distribuição de Poisson é formado, isso é lá a matéria de processos estocásticos normalmente, a quantidade de sinistros em um intervalo de tempo t depende apenas da amplitude do intervalo e não do momento de sua ocorrência, tá? Isso é uma propriedade
do processo de Poisson que está na distribuição de Poisson. Então, se eu tenho um intervalo de tempo aqui que tem amplitude h, e eu tenho um intervalo de tempo aqui no futuro que também tem amplitude h, como esses intervalos de tempos têm mesmo tamanho, a probabilidade de ocorrência de sinistro dentro desses intervalos é a mesma, tá? Quanto maior o intervalo, maior a chance da gente observar um sinistro dentro daquele intervalo, né? Isso vem lá do processo de Poisson. E aí, uma propriedade extremamente importante da Poisson, que a gente vai ver mais na próxima aula, quando a gente falar da Poisson composta, é que se eu tenho N1, N2, Nk, ou seja, eu tenho várias distribuições de Poissons independentes, cada uma com seu parâmetro que não precisa ser igual, tá? Então, elas não são identicamente distribuídas, só são independentes. A soma dessas Poissons também é uma distribuição de Poisson, onde o parâmetro dela vai ser igual à soma de cada um dos parâmetros que compuseram essa soma, tá? Dessas outras distribuições. O intervalo de tempo entre dois sinistros, obviamente, é um exponencial, isso é do processo de Poisson. Como a gente falou, média e variância são iguais, tá? Isso é importante a gente manter na cabeça quando comparada com as outras duas distribuições discretas que a gente vai ver. A primeira é a binomial negativa, tá? A binomial negativa às vezes é menos frequente vocês verem ela, tá? Mas ela é parecida, você olha com a binomial, óbvio, tem o nome, só que o nome dela é negativa. Por quê? Ela não está falando que eu vou ter tantas tentativas e aí eu vou ter N tentativas fixas e aí eu vou ter tanto sucesso. Ela é uma generalização da distribuição geométrica, onde eu vou fazendo o meu experimento na geométrica até obter o primeiro fracasso, não é isso? Só que aqui eu vou fazendo experimento até ter tantos fracassos ou sucessos, como você preferir. Normalmente você vai falar que é o número de sucessos. Então eu tenho um experimento também de Bernoulli, com probabilidade P de sucesso fixa, sucesso no primeiro não implica, não muda a chance de sucesso ou fracasso no segundo e por aí vai. E eu vou fazer aquilo ali, não a quantidade fixa de vezes, mas até obter uma quantidade fixa de sucessos, que é dada aqui por R. Obviamente, R tem que ser maior que 0 e P é uma probabilidade de sucesso entre 0 e 1. Essa é a esperança e essa é a variância da binomial negativa. E aí algumas observações, tá? Como eu falei, a binomial negativa é uma generalização da geométrica. Então, se eu quero só até ter um sucesso, se você jogar 1 aqui no lugar do R, você vai ter 1 menos 1 aqui, cancela esse 1 com 1, N combinado N a N dá igual a 1, esse que vai estar elevado a 1, então vai sobrar, né? Aí mudando quem é P, quem é Q, só cuidado para não se confundir nisso, novamente isso tem a ver com a questão de parametrização, se eu estou contando número de sucesso ou fracasso, mas a questão é que quando eu estou olhando só para 1, isso vira geométrica, né? Quando o R é 1. Se o R tende a infinito, mais infinito, tá? Porque ele tem que ser positivo, você tem a convergência da distribuição de binomial negativa para uma distribuição de Poisson. Se eu tenho essas geométricas identicamente distribuídas e independentes, a soma delas vai ser o quê? Vai ser uma binomial negativa, certo? Pensa assim, que eu tenho a primeira geométrica até obter o primeiro sucesso, aí depois vai para a segunda geométrica até obter o segundo sucesso e por aí vai até os R sucessos. E no caso da binomial negativa, a variância de N é maior que a sua esperança. Na binomial, esses valores eram iguais. E por fim, temos a distribuição binomial, tá? Que eu não vou falar muito, que ela é conhecida de vocês, tá? K tentativas, P é a probabilidade de sucesso, esperança e variância, KP1 menos P ou KPK sendo Q, KPQ sendo Q1 menos P, né? A probabilidade de fracasso. N é finito, tá? Então, ao contrário das outras duas, que eu poderia ter um número infinito de sinistros, se eu estivesse usando isso daqui, uma quantidade infinita de sinistros, né? Uma quantidade bem grande, que eu quero dizer. Se eu estiver usando a binomial, isso não é possível, tá? Existe um limite da quantidade de sinistros que eu posso obter, e a variância é menor do que a esperança. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que muitas vezes decidir se eu vou usar Poisson binomial ou binomial negativa, baseado em quê? Baseado
na relação, dada a minha observação, tá, dos meus períodos passados, da variância e da esperança de N. Se é mais ou menos igual, Poisson é um caso a ser considerado. Se a variância é menor, binomial pode ser a ideia. Se a variância é maior, talvez o interessante seja usar uma binomial negativa. Certo? Basicamente, essa aula, como era de revisão, era mais curtinha mesmo, pessoal. Então, essas foram as referências. Além do Ferreira, tem alguns livros de probabilidade que vocês podem ver, como o do Meyer e do Royce. Ficamos por aqui. Até uma próxima aula.